Bem, continuando aqui a nossa aula, vamos abrir aqui a planilha. Bem, pessoal, quando a gente cria uma pasta que tem macros, por segurança o Excel ele bloqueia as macros ao executar o arquivo, certo? Então aqui a gente está vendo que ele bloqueou, está pedindo aqui para a gente habilitar o conteúdo. Por que bloqueia? Por questão de segurança, em que a gente pode estar aí recebendo uma planilha por e-mail e não sabe a fonte que está vindo. Pode ter macros maliciosos aí para prejudicar o computador. Então, por segurança, o Excel está aí bloqueando. Para que uma macro seja executável, a gente tem que clicar aqui em habilitar o conteúdo. Dentro do Excel também, pessoal, a próxima vez que eu abrir essa pasta, ele já não vai perguntar mais se eu quero habilitar o conteúdo, porque ali eu confirmei que eu habilitei o conteúdo. Aqui vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui onde tem uma opção no Excel que é então vamos voltar aqui, certo? Aqui vindo aqui na aba desenvolvedor, segurança de macros, a gente vai clicar e a gente, vejam só, configurações de macro. Aqui diz que desabilitar todas as macros com notificação. Foi o caso que ocorreu quando eu abri a planilha. Ele me bloqueou as macros e me notificou dizendo que estava bloqueada. A gente pode estar configurando, se a gente confia na planilha que a gente recebeu e a gente deseja salvar, e para ele não estar fazendo essa pergunta, a gente pode aqui vir em locais confiáveis e adicionar aqui um novo local, né? No caso aqui é uma pasta, você escolhe uma pasta ou uma área de trabalho, você que define ali, adiciona aqui e pronto. Toda vez que você salvar uma planilha ali dentro daquela pasta que você definiu como local confiável, ou salvar uma planilha lá dentro, toda vez que abrir não vai mais perguntar se quer habilitar, ele já vai habilitar sem você precisar permitir. Então vamos lá, essa é a nossa terceira aula, vamos continuar aqui. Lembrando aqui que na aula passada a gente aprendeu a escrever nas células, certo? Agora nós vamos aprender a escrever, mas de uma outra forma, certo? Eu vou comentar essas aqui. Você pode aí comentar ou apagar, fica a critério de cada um. E vai ser da seguinte forma: eu vou apagar aqui o que ele escreveu na planilha 1 e nós vamos escrever novamente, só que de outra forma. Plan 1 ponto. Em vez de a gente usar o objeto ali Ranger, nós vamos utilizar o objeto Cells. Vejam só como ele já me auxilia aqui, certo? Eu vou selecionar isto, vou aqui abrir parênteses. Então ele está me perguntando qual a linha, qual a linha. Então eu vou dizer que eu quero na linha 1 e qual coluna, a coluna 1. Eu vou dizer que vai ser igual a, vamos novamente escrever Ivanildo. Então deixa eu minimizar aqui um pouco para vocês entenderem o que foi que eu fiz. Estou dizendo aqui que na planilha 1 eu quero que ele selecione a linha 1, que no caso é essa linha, e qual é a coluna que eu escolhi. Eu escolhi a coluna 1, então essa é a coluna. Então linha 1, coluna 1 é para ser a célula A1. Então vamos aqui rodar, vou dar player. Vejam só como ele escreveu aqui. Então, ou você indica desta forma, utilizando um objeto Ranger, ou utilizando o objeto Cells. Tem diferenças? Tem. Futuramente, quando a gente estiver trabalhando com programação avançada, vocês vão entender qual a diferença que existe. Então aí está. Esta é uma outra forma de escrever o valor dentro de uma célula.
E como alterar as propriedades? É bem simples. Utilizando a nomenclatura do ponto ali que a gente utiliza, a gente pode alterar. Se eu botar aqui ponto, o assistente não vai me sair aqui, mas vamos fazer um teste para ver se vai funcionar. Interior. Dando um N aqui, aí está. Estou dizendo que na célula A1, que é essas coordenadas aqui, 1 e 1, no interior dela, ele me coloque a cor vermelha. Vamos dar play aqui para ver. Ó, vejam só. Ele escreveu o nome e no fundo ele botou a cor vermelha. E é desta forma, pessoal. Aí a gente pode alterar a fonte, o tamanho da fonte, a largura da coluna, a altura da linha. Tudo isso a gente faz usando aqui a nomenclatura do ponto. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer também dentro de um módulo aqui é criar um outro procedimento. Dentro aqui desse módulo a gente pode criar, né, vários procedimentos. Então vamos criar aqui um novo sub. Eu vou dar aqui o nome de somar. Esse procedimento aqui vai ser responsável por somar. Só que ele vai somar o que? Vou pedir para ele somar aqui. Eu vou excluir aqui essa linha. Eu vou escrever aqui um valor aqui, 3, e o valor 4 aqui. E aqui na C, eu vou querer que ele some para mim esses dois valores. Certo? Utilizando aqui esse procedimento novo que nós criamos. Eu vou deixar aqui, vou colocar bem aqui assim, para que vocês acompanhem a programação. Vou subir aqui. Então vamos lá. Como somar aqueles dois valores ali? Eu poderia resgatar eles para dentro do código, programar e somar e só inserir o valor na célula C1. Certo? Ou então eu poderia diretamente aqui do código inserir uma fórmula dentro da célula C1 que some o A1 com o B1. Só que nós estamos aprendendo a programar em VBA, então vamos fazer o seguinte. Eu vou declarar duas variáveis, o que é din. Eu vou dizer que a primeira variável vai ser valor 1 e ela vai ser de tipo inteiro. E eu vou declarar outra variável e também vai ser de tipo inteiro. Eu vou declarar mais uma que vai ser o resultado. Vai ser também de tipo inteiro. Então, pessoal, vamos comentar aqui o que é uma variável, né? O que é uma variável. Então, assim, pode ser resumido da seguinte forma: espaço para armazenar um determinado valor. Ou seja, quando eu estou dizendo aqui para o código VBA, eu estou dizendo aqui para o computador para ele reservar um espaço na memória para mim guardar um valor aqui dentro. Então agora a gente tem que resgatar ali os valores e efetuar o cálculo. Então aqui, o que é esse espaço? Eu estou dizendo aqui para ele reservar um espaço para mim. Eu estou dizendo que eu vou armazenar um valor numérico de tipo integer, que quer dizer de tipo inteiro, certo? Um valor inteiro.
5, 6, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Esses são os valores inteiros. Ele não vai deixar armazenar número quebrado, nem texto. Só vai deixar armazenar números inteiros. Então a gente vai aqui resgatar. Vou dizer que o valor 1 vai ser igual ao que? Ao que tiver na planilha 1, na célula, eu vou usar o objeto range, na célula A1. Então, A1. Então, dentro desse espaço que eu pedi o computador para guardar para mim, eu estou armazenando o valor que está dentro da célula A1. E qual o valor que tem lá? O 3. Eu vou copiar aqui para não ter que escrever muito. E o valor 2 vai ser o que tiver na B1. E o que é que nós temos na B1? Um 5. Eu vou dizer que o meu resultado aqui vai ser igual ao que? Ao valor 1 mais o valor 2. Então eu já recuperei os dois valores, fiz a soma dos dois, guardei aqui dentro, e na C1 eu vou escrever o resultado. Como é que escreve o resultado? Aqui está, nós já aprendemos, temos duas formas para escrever, ou usando o objeto range ou utilizando o objeto cells. Então vamos utilizar aqui o objeto cells. Aqui nós vamos lá, na plan1, na célula, quais são as coordenadas ali, qual é a linha, linha 1, qual é a coluna, no caso aí a gente começa a contar daqui, na A, 1, 2, 3, então na coluna 3 vai ser igual ao resultado. Então aqui nós vamos agora executar, vamos dar player, e ele deve resgatar os dois valores, somar e colocar o resultado no C. Vamos lá, player, e aí está, vejam só, ele recuperou, somou e colocou o valor lá. Vamos agora aqui alterar, vamos botar aqui um 6 e aqui vamos colocar um 19. Vou apagar aqui o resultado. Continuando aqui, então vamos abrir aqui o código. Agora eu vou dar play novamente. Vejam só, ele somou os dois valores e colocou o resultado lá, 25. Então vamos aprender aqui a depurar o nosso código. Depurar o que significa analisar linha a linha para saber o que é que está ocorrendo. Como a gente faz isso? A gente vai colocar aqui esse espaço que existe aqui, a gente pode clicar aqui do lado. Vejam só que ele selecionou a linha, colocou um pontinho ali. O que significa esse ponto? Que quando chegar nesse ponto aqui ele vai parar a execução. Vamos dar play aqui. Vejam só, ele parou aqui. Eu posso ver, se eu colocar o mouse aqui em cima da variável, ele está me dizendo que o valor 1 é igual a 0, ou seja, ele ainda não armazenou. Para a gente continuar a execução, a gente aperta aqui F8.